Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai abordar os cuidados de enfermagem no pós-operatório. O pós-operatório, ele inicia a partir da saída desse paciente da sala de operação e dura aí até a recuperação desse paciente. Ele se divide em pós-operatório imediato, que vai aí até 24 horas após a cirurgia, o mediato, que vai após essas 24 horas até 7 dias depois, e o pós-operatório tardio, que é após os 7 dias do recebimento da alta desse paciente. Importante aqui, que nessa fase os objetivos do atendimento ao cliente são identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos que esse paciente possa apresentar. E aí a gente agora vai ver, os cuidados de enfermagem propriamente ditos nesse pós-operatório. O pós-operatório é considerado crítico, considerando-se que o cliente estará inicialmente sob efeito da anestesia, tá? Então, aí nos primeiros momentos, pós a cirurgia, é um momento crítico, porque esse paciente ainda está sob efeitos dessa anestesia. Então, a gente vai aí ajudar a restabelecer as funções vitais, porque ele vai chegar sonolento, muitas vezes apagado totalmente. Ajudar aí a aliviar a dor e os desconfortos pós-operatórios, como náusea, vômito, distensão abdominal, que acontece por conta dos gases. Manter a integridade da pele desse paciente e prevenir também a ocorrência de infecções. Eles chegam na unidade de recuperação anestésica com curativos e muitas vezes esse curativo daí com bastante sangramento, então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Para após o período aí fazer esse curativo, porque se a gente deixa resíduos de sangue, então é uma porta aberta para infecções futuras. Deve ler atentamente o prontuário desse paciente. Nesse paciente tem que ter as informações, que tipo de anestesia esse paciente teve, qual foi a cirurgia realizada, se esse paciente teve alguma intercorrência durante o processo cirúrgico e se tem alguma recomendação especial no tratamento desse pós-operatório. É importante também a gente ficar verificando os sinais vitais, e aqui no caso, importantíssimo verificar a frequência respiratória desse paciente. Na primeira hora, a equipe de enfermagem vai controlar esses sinais vitais de 15 em 15 minutos, vai checar e anotar no prontuário desse paciente. Sempre lembrem de anotar tudo no prontuário. Se essa frequência respiratória estiver regular, vai verificar aí de 30 em 30 minutos. E se manter regular, se não tiver nenhuma alteração nesse tempo aí, o tempo de verificação vai ter espaços aí de 1 em 1 hora, de 2 em 2 e assim por diante. E quais os cuidados eu preciso ter com o curativo desse paciente após a cirurgia? Importante observar se o mesmo está apertado demais ou provocando edema no local. Se ele estiver muito apertado, vai ter uma oclusão ali dos vasos sanguíneos, então vai dificultar a passagem de sangue, podendo aí acarretar complicações para esse paciente, até uma trombose. Se está frouxo demais, se está se desprendendo da pele, tá? Ou se apresenta sujo de sangue, o que pode indicar sangramento ou hemorragia. E o que é que eu faço? Se eu observo que está apertado ou folgado demais, tem presença de sangramento. Então, aqui, em amarelo, nessa situação, a equipe de enfermagem deve solicitar uma avaliação médica ou refazer o curativo, ok? Vai depender da situação que esse paciente está apresentando. Se eu percebo que é supostamente um quadro hemorrágico,
eu vou ali consultar, chamar o médico para fazer uma avaliação daquela ferida, ok? Se eu vejo que foi mal feito e tal, aí eu vou lá e refaço esse curativo. E o prontuário? Qual a importância do prontuário nesse pós-operatório? Então, após os cuidados recebidos, devem ser registrados pela enfermagem os dados, tá? Sempre, como o tipo de anestesia que esse paciente fez, mesmo que o médico já tenha feito a evolução dele, esteja lá presente na evolução, na ficha cirúrgica, mas na sua evolução tem que conter o tipo de anestesia que esse paciente realizou, qual cirurgia foi realizada. Coloca lá, recebo o paciente após cirurgia tal, certo? Horário que esse paciente chegou, ok? As condições gerais desse paciente, se ele estava bem, se estava com a pressão elevada e etc. Se esse paciente está com presença aí de dreno, se ele tem algum dreno. Se você recebeu esse paciente com alguma solução, ou precisou colocar alguma solução venosa, né, soro. Se esse paciente se esse paciente tem sonda, ou catéteres e a assistência que você prestou a esse paciente, tá? Tudo que você realizar com esse paciente, você precisa colocar no prontuário, extremamente importante. E quais são as anormalidades e complicações que podem acontecer no pós-operatório? Pode acontecer, e acontece frequentemente, alteração dos sinais vitais, por isso tem que ser verificado naquele período ali de tempo, de 15 em 15, de 30 em 30 e assim vai. Algumas alterações neurológicas, como dor, cortou a pele, né? Então, provavelmente o paciente vai apresentar dor, sonolência, ele vai estar acordando, né, da anestesia, pode apresentar soluço, complicações pulmonares, complicações urinárias, principalmente os pacientes que estão fazendo utilização de sondas e que fizeram anestesia RAC, complicações gastrointestinais, como náusea, vômito, é bem comum constipação, por conta dos efeitos anestésicos, e complicações vasculares, porque esse paciente está muito tempo deitado, sem movimentação. Então, ele tem grande risco aí de ter uma trombose. Não sei se eu consigo escrever aqui. Enfim, desisto. Mas aí, ele tem grandes chances de desenvolver uma trombose. E aí, a gente encerra a nossa revisão dos cuidados de enfermagem no pós-operatório.